Para completar, o que separa o goleiro Everton do Palmeiras em relação ao Grêmio? Últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o que separa o goleiro Everton do Palmeiras do Grêmio. O atleta já aceitou a proposta do tricolor gaúcho e é muito óbvio entender essa condição. O Everton tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O Grêmio oferece 3 anos de contrato com vencimentos muito parecidos. No Palmeiras, ele será reserva do Carlos Miguel. No Grêmio, ele tem a convicção de que vai ser titular. Peça importante no esquema de Luiz Castro. Diante desse cenário, o Everton disse sim e pressiona o Palmeiras a liberá-lo. Posso assegurar que Abel Ferreira já concordou com a liberação do atleta. O Abel entende que a perda do Everton é importante, mas ele conta com Marcelo Lomba para ser reserva do Carlos Miguel. Porém, Leila Pereira ainda não se convenceu de que abrir mão do Everton, alguém com tantos títulos sem compensação financeira, seria um bom negócio. Para o Grêmio também não é interessante gastar com um goleiro que tem quase 40 anos de idade. Nessa terça-feira a gente deve ter novidades sobre o tema e existe otimismo no Grêmio de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Por falar no tricolor gaúcho, registrar que o Grêmio tem tratativas em andamento com Guido Rodrigues, volante argentino que foi campeão mundial na última edição da Copa do Mundo e hoje pertence ao West Ham. O atleta não tem sido utilizado na Inglaterra, tem vínculo apenas até junho de 2026 e pode chegar de forma antecipada sem qualquer custo. Nicola, Almada esfriou no Palmeiras e o Arias. Bora lá, Diegão. Quero começar falando sobre o Almada e deixo para falar sobre o Arias assim que a gente tiver um pouco mais de gente. O nosso palestra foi o primeiro a informar que o Palmeiras ofereceu ao Atlético de Madrid a seguinte proposta: empréstimo de 6 meses com, na metade do ano, a obrigação de compra. Eu posso assegurar para vocês que essa oferta foi recusada pelo Atlético de Madrid. O Atlético não acha que não faz nenhum sentido para um clube como o Palmeiras com capacidade financeira e para um jogador como o Almada, esse empréstimo com obrigação de compra. Você quer comprar, compra agora, senão não compra. Outro ponto extremamente importante que torna a ida do Almada para o Palmeiras ou para o Flamengo complicado. O Almada, nesse momento, vai dar preferência para clubes europeus. E a justificativa é de que ele entende que voltar ao Brasil seria meio que um retrocesso na carreira. E para piorar a situação do Palmeiras, não devem faltar interessados na contratação do Almada no exterior, tá? Só para lembrar alguns casos, hoje já citaram o Benfica, embora o Benfica alegue não ter capacidade financeira, e também a Juventus. E aí com a Juventus o buraco é mais embaixo, até porque a Juve tem bala na agulha, né? Pode ir para o Palmeiras, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, Diegão. Vamos lá, o nosso palestra trouxe a notícia de que o Igor Júlio interessa. O Palmeiras busca um zagueiro desde a temporada passada. A saída do Mikael, emprestado para o Inter Miami, só reforça a necessidade da chegada de mais um defensor. E aí que vem o ponto, né? O Zenit não liberou o Nino. O Vitão era alvo do Palmeiras, mas fechou com o Flamengo. O Joaquim, que pertence ao Tigres, é uma operação bem cara. Pelo menos 9 milhões de dólares para que o negócio comece a sair. E aí pintou a oportunidade do Igor Júlio, que é um brasileiro que sai bem cedo daqui, só tendo jogado no Red Bull Brasil, depois vai para o Red Bull Salzburg, depois começa a rodar por Spal, joga na Fiorentina, vai para o Brighton, e nesse momento ele pertence ao Brighton, mas está emprestado para o West Ham. No West Ham não tem jogado, foram só 4 partidas desde o começo dessa temporada na Europa, o último jogo em 22 de novembro. Tá? Eu acho uma negociação viável. Primeira pedida de 7 milhões de euros do time inglês, tendência que o Palmeiras ofereça menos para que o negócio possa sair. Beleza? Deixa eu dar uma atualizada. O Everton é a bola da vez para o gol do Grêmio. O Grêmio está tentando a todo custo empurrar o Thiago Volpe para o México. Tem oferecido o jogador para vários clubes de lá. Sabe-se que o Thiago Volpe tem moral no México. E, em paralelo a isso, foi feita uma proposta muito interessante para o Everton. O Everton já percebeu que dificilmente vai jogar no Palmeiras e está tentando forçar a barra para sair. O Abel é o cara radicalmente contrário a essa ideia. O Abel entende que precisa ter um goleiro à altura do Carlos Miguel, ainda que ele não seja titular. O Lomba, ele renovou, o Abel pediu que o Lomba renovasse, nem tanto pela questão esportiva,
mas pela conduta do Lomba. O Lomba é avaliado, especialmente pelo Abel, como um cara de excelentes exemplos, um cara muito bom no dia a dia, cumpridor do horário, um cara de muito alto astral, sempre com palavras positivas, enfim. Ele teve o contrato renovado muito mais pelo que é o Lomba fora do campo do que é dentro das quatro linhas. Enfim, como é que está a situação do Almada? Anacleto, é bem difícil imaginar que o Almada jogue no futebol brasileiro. E é difícil imaginar porque é um cara com muito mercado, tá? Eu acho que ele não vai atender, mas vamos ficar até o fim. O Almada tem muito mercado no futebol europeu. Hoje já surgiu a especulação de que o Benfica quer o jogador e de que a Juventus também. Benfica de Portugal, Juventus da Itália. Não atendeu. Enfim, e para o Almada, nessa primeira rodada de conversas do Palmeiras com o Atlético de Madrid e com o Almada, o Palmeiras percebeu que o Almada vai dar preferência a permanecer no futebol europeu. Alan do Napoli, Alan do Napoli na Itália, Facundo Torres no Benfica de Portugal. Leandro Ribeiro está perguntando sobre duas especulações que envolvem jogadores do Palmeiras. Na semana passada, o staff do Alan se apressou em contar que o Napoli ofereceu 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, para levar o Alan. E Leila Pereira disse não. Cara, eu não sei. E a justificativa, só para explicar, né? É que a Leila está obcecada por títulos nessa temporada. Ela sabe que a temporada de 2025 foi muito ruim para ela, para o Abel, para a comunidade palmeirense, mas especialmente para ela, porque ela investiu muito, 703 milhões de reais, e não contratou reforços. Como o Palmeiras não precisa de dinheiro agora, o Palmeiras optou por não vender o Alan, apesar da proposta estratosférica, tá? Entende-se lá dentro que as chances do Palmeiras ser campeão com o Alan são maiores do que sem o Alan. Vou dizer o que eu faria. E eu, na condição da Leila Pereira, venderia o Alan na hora, 35 mais 5, venderia na hora e gastaria essa grana para buscar o John Arias, não agora, na metade do ano, porque duvido que o Wolverhampton vá topar liberá-lo agora, no início, na metade da temporada, e gastaria a outra metade na contratação do Thiago Almada, tá bom? Sobre Facundo Torres no Benfica, essa especulação foi negada pelo Palmeiras. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica vem de uma conta que cobre o mercado português, a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras, mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a Minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo. Expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade, que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro.
Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com Almada seguem bem complicadas. O meio atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Então, né, família, mais um giro de notícias do Palmeiras, né, para você acompanhar tudo e não perder nada. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Todo dia e toda hora tem notícia do Verdão para você ficar sempre antenado e sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui, talvez lá para 8, 9 horas, talvez, tá? A gente lance mais um conteúdo para você. Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.